Paz. Vamos iniciar o nosso trabalho nessa noite e vamos permanecer em silêncio, em reverência e em oração silenciosa. Todos em oração silenciosa. Te agradecemos, ó Deus, porque estamos mais uma vez aqui na Tua casa de oração. Te agradecemos porque Tu nos conduziste até aqui ao Teu santuário. Prepara os nossos corações, abre a nossa mente, edifica-nos. Queremos ouvir a Tua voz e queremos também, ó Deus, que Tu estejas a abençoar também os cânticos, os louvores que nós vamos entoar em Teu nome. Prepara-nos em nome de Jesus. Amém. No Salmo 9, nós temos a seguinte leitura: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, cantarei louvores. Nós vamos entoar o hino de número 3 que está no nosso boletim. Hino número 3, no novo cântico: Eterno Pai, teu povo congregado. Irmãos, esse é um cântico da igreja em adoração, o povo de Deus congregado para ouvir a palavra de Deus, para adorar o Senhor. Coloquemos-nos de pé, irmãos, e vamos fazer a leitura, uma leitura alternada. Na verdade, essa leitura, o texto está em Efésios, né?
Efésios capítulo 4, de 10 a 16. Não é o Salmo. Vamos ler Efésios 4, de 10 a 16. Lerei os pares, os irmãos lerão os ímpares. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Deus aplique a porção lida da sua santa palavra. Amém? Oremos, irmãos, com o nosso irmão Bruno. Grandioso Deus, Pai Celestial, graças te damos ao Senhor por estarmos aqui na tua presença. Agradecemos ao seu Filho Jesus Cristo, que deu a vida na cruz para nos salvar, nos livrar dos pecados. Agradecemos o teu Santo Espírito, que guia-nos, ó Deus, através das Sagradas Escrituras, e nos faz, ó Senhor, andar conforme a tua vontade. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor venha nos ajudar a caminhar a cada dia contigo, nos despindo, ó Deus, a cada instante do velho homem e buscando, ó Senhor, de ti, ó Pai, fazendo melhor. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, cada família aqui presente, cada família aqui representada. Em nome de Cristo Jesus, amém. 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 Os irmãos podem sentar e nós vamos entoar mais um hino, o hino de número 74. E logo após nós continuaremos louvando ao Senhor com cânticos espirituais. Hino de número 74. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci. Aí você já continua, né? Meu amigo Andriel, vamos cantar? Muito bem, irmãos, esse cântico, esse hino, é a primeira vez que a gente canta aqui. É um hino de confissão, é um hino de entrega. O título do hino é Sinceridade. Então, que a gente possa cantar com o espírito, com que o autor compôs esse cântico, não é? Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci. Quer dizer, nós sabemos que somos pecadores e que merecemos a ira, mas o teu favor se estende aqui. Aceita um pecador, que nós possamos cantar este cântico. Eu venho como estou, Senhor, mas Jesus por mim morreu, é por isso que eu venho como estou, não é? Então diz assim esse cântico: Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou.
meu Senhor, é pela Tua graça, Senhor, é pela Tua graça que o Senhor recebe pecadores, é pela Tua graça que o Senhor descarregou a ira sobre o próprio Filho, porque era o único capaz de suportá-la, para que nós fôssemos recebidos como nós somos, pecadores, e a partir de agora, pecadores remidos em processo de santificação, no mesmo poder que nos salvou, poder do Espírito Santo. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Amém. Irmãos, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia. Ah, Senhor, não fosse o Senhor que nos conduz a nossa caminhada, divino companheiro, no caminho a Tua presença eu sinto logo ao transitar. Se não andássemos com o Senhor, irmão, se não andarmos com o Senhor, seremos como meras criaturas que não têm Deus como Pai.
Irmãos, quando nós caminhamos com o Senhor, nós nunca perdemos a alegria. Obviamente que essa alegria é uma alegria não necessariamente relacionada a este mundo, à esfera da redenção. É uma alegria que está mais relacionada à esperança da salvação. Então, Paulo, quando escreveu esse texto de Filipenses, ele estava preso, com fome, todo marcado de pisa, de peia. Então, esse homem não podia estar alegre com a alegria secular. Isso não existe. A alegria dele era a alegria do crente, era a alegria da salvação, era a alegria da esperança de vida eterna. Então, essa é a alegria do crente, que é diferente da alegria do ímpio. Nós vamos tratar disso, como está tratado já no boletim. Alegria é viver feliz sem importar com a situação, se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. Eu tenho alegria mesmo nas agruras da vida, mas essa alegria não está relacionada a essa vida. Está relacionada exatamente à esperança de vida futura. É disso que Paulo está falando aqui. A alegria é viver feliz sem importar qual a situação, se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão, é viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. Saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus, de Cristo o conhecimento dos seja o nome do nosso Senhor, que nos conduz em triunfo, o triunfo que é dele e que nos é outorgado. É por isso que nós triunfamos. O triunfo é de Cristo e não nosso. E é nesse triunfo que nós andamos,
no triunfo de Cristo. Vamos continuar louvando a Deus, adorando a Deus, com oração de adoração pela irmã Nina, que eu estou com saudade dela. Senhor meu Deus, Pai, maravilhoso Deus, Deus de toda glória, de toda honra, de todo poder. Pai querido, nós nos reunimos aqui hoje, meu Pai, para contemplar as maravilhas que Tu tem derramado sobre as nossas vidas. Oh, meu Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor Em Deus. particular, pelo acidente que havia combinado, para a glória e honra do Senhor. E aqui eu estou, Senhor, somente para Te agradecer, meu Pai. Obrigada, meu Deus, por tudo que já foi feito aqui, que o Senhor tenha recebido esses louvores, Senhor, tenha recebido as nossas orações, as palavras que o Senhor nos deixou, meu Pai, que o Senhor possa abençoar aqui cada irmão presente, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, só o Senhor é nosso Deus, é o nosso Pai, é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Amém, louvado seja o Teu nome, Foi Senhor feito Deus. pelas Tuas poderosas, grande, magnífica mão, Senhor. Pai querido, abençoe desde já, meu Pai, a palavra que será agora, Pai, ministrada para os Teus filhos. O Senhor já preparou o Seu filho para nos ajudar, meu Pai, com essa palavra. Abençoe, meu Pai, nosso pastor Juarez, nosso pastor Daniel. Abençoe cada irmão aqui presente, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Obrigada, Pai. É nesse nome poderoso que nós te pedimos a Tua graça e a Tua bênção. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Irmãos, nós lemos no boletim, ainda há pouco aqui com o presbítero Daniel, essa parte de Efésios em que Paulo nos ensina que Jesus fez todas as coisas, Ele desceu dos céus, Ele enche todas as coisas, e Ele fez tudo, e depois que subiu ao céu deixou o Espírito Santo, e outorgou dons a algumas pessoas para uma certa finalidade, para a edificação do corpo de Cristo. Nós vimos aqui que a uns concedeu o dom de pastores mestres, que é o nosso caso, para que haja aperfeiçoamento dos santos pelo ensino, a fim de que os irmãos não se deixem levar por todo o vento de doutrina, por todo o vento de ensinamentos errados. Essa é a função de um pastor, ensinar a palavra de Deus corretamente. Um pastor não tem a função de ser animador de público, como nós vemos na maioria das igrejas. O pastor não tem que usar de psicologia para mexer com o emocional das pessoas, com o emocionalismo das pessoas. Se alguém tem que mexer com isso, é o Espírito Santo e não o pastor. O pastor tem apenas que expor a palavra de Deus e ensinar. É só essa a função de um pastor, como nós vimos aqui. Ele concedeu o dom de pastores, mestres, com vistas ao desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, irmãos, nós vamos hoje expor o Salmo 1. Daniel já pregou uma vez sobre esse Salmo aqui, embora ele não tenha abordado assim completamente, ele deu a lição entre o Salmo trata do justo e do ímpio. André escreveu no boletim, tá? A mensagem do boletim hoje foi André quem escreveu a mensagem do boletim, e nós vamos tratar do mesmo assunto, para a gente entender melhor qual é a lição do salmista para as nossas vidas. Certamente, querido, é o Salmo 1, então abram aí as suas Bíblias no Salmo 1, 6 versículos. Certamente este salmo não foi o primeiro escrito. É certo que não. Embora ele seja o primeiro do saltério aqui, ele não foi o primeiro salmo escrito. Como qualquer texto que a gente faz, a introdução, na verdade, ela não é feita no início, ela é feita depois. E você já tem o material todo, aí você vai fazer uma introdução que vai falar acerca de todo aquele material que está ali para a frente, né, nos dando a entender o que é que nós vamos encontrar para a frente. Então, esse salmo, não é? Ele mostra a situação do ímpio
e do piedoso, do justo e do piedoso, com a finalidade, ele foi escolhido para ser o primeiro de todo o saltério, com a finalidade de exortar, de encorajar os irmãos israelitas, naquela época, o povo de Deus, a viverem de acordo com a lei de Moisés, que eles tinham que obedecer, e a verificarem qual é a situação do justo, como o André escreveu no boletim, a situação de felicidade do justo e a situação de desgraça do ímpio. E nós vamos entender o que é que o salmista quis dizer para aquele povo daquela época, como é que eles entendiam isso e como é que nós devemos entender hoje. A partir da obediência ou da desobediência da lei de Moisés, é que o povo daquela época viveria em abundância, em felicidade ou em desgraça. A lei não salvava, ela levava ao Salvador, como Daniel explicou hoje pela manhã aqui. Este é o assunto abordado ao longo dos Salmos, queridos. E nós podemos ver, inclusive, nos próprios Salmos, e em todo o texto bíblico, e na nossa experiência de vida, que essa regra tem muitas exceções. Os próprios salmistas passaram por grandes tribulações, por agruras terríveis. Daniel lembrou de manhã aqui o salmista Asaf, reclamando da sua situação como salmista, como chefe do louvor, passando necessidades. E os ímpios aí tudo gordos, bonitos, cheios de prosperidade. Então nós temos que entender qual era a situação deles naquela época e como nós aplicamos isso para nós hoje. Essas coisas estão escritas aqui, irmãos, inclusive o justo que o salmista está dizendo aqui, que ele é como árvore plantada, nós vamos ver isso aqui, que ele vai dar o fruto. Nós vimos o justo passando necessidades, nos próprios salmos. E essas coisas foram escritas assim, eu creio, que para os israelitas não tomarem a lei como um fim nela mesma. E eles fizeram isso. Eles fizeram isso. Eles não poderiam ter essa lei como uma fórmula mágica. A lei, pronto, eles não podiam ter isso, eles tinham que entender qual era o espírito da lei. E eles não entenderam. Nós vemos isso ao longo da história de Israel. Eles não entenderam, como até hoje os judeus não entenderam. Este era um pressuposto dos israelitas, assim como ainda é um pressuposto de muitos ditos crentes que acham que usar o nome de Jesus, em nome de Jesus, pronto, está resolvido. É a mesma coisinha. Os israelitas achavam que cumprir algum mandamento da lei estava resolvido. O jovem rico chegou com Jesus e disse: eu cumpro tudo. Eu posso ir para o teu reino agora? Não, ainda não. Ainda te falta entender o que é isso. Vai, vende tudo que tu tens, aí tu pode me seguir, dar aos pobres. Ele, aí tá difícil. Isso aí eu não posso fazer, não. Hoje nós falamos aqui, Daniel ensinando sobre usar o nome de Deus em vão, um dos 10 mandamentos. Isso é o que mais se faz. Então, irmãos, preste atenção. A história da Bíblia nos prova que não é a obediência pura e simples à lei que vai fazer você ser feliz ou ser próspero, embora aqui esteja dizendo isso no Salmo. Mas nós vamos entender por quê. A própria história da Bíblia nos mostra o povo de Israel, os profetas, Jesus, seus apóstolos, a história da igreja nos mostra que não é assim. Não é porque eu vou pegar a lei, não, eu vou pegar a lei, eu vou decorar que eu vou ser feliz. Não é assim. Os israelitas nunca entenderam, a sua grande maioria, os israelitas daquele tempo de Moisés, nunca entenderam que a função da lei, a finalidade da lei, era lhes mostrar o que Deus queria que eles fizessem para caminhar até o encontro do Messias.
até o dia em que viria o Messias. A lei era apenas um aio, um guia, um tutor, um professor para levar o povo ao Messias. Eles nunca entenderam isso. Eles achavam que a simples obediência à lei já era a sua salvação. Já era o que lhes daria abundância, inclusive abundâncias materiais. E naquele tempo era mesmo, em certo sentido. Naquele tempo era assim mesmo, em certo sentido. Mas aquilo ali tudo era apontando para o Messias. E eles não entenderam, queridos. Não entenderam. De igual modo, não há dúvida de que muitos ditos crentes nunca entenderam o que Deus fez, assim como os israelitas nunca entenderam que a lei era o que Deus queria que eles fizessem até a chegada do Messias. Os de hoje nunca entenderam o que foi que Deus fez na cruz do Calvário através do Messias. Acho que simplesmente pelo fato de eu vir para a igreja ou não sei o que, eu sou crente. Nunca entenderam. Isso não há a menor dúvida. A maioria dos crentes, até aqueles que buscam viver uma vida de santidade, ainda o fazem no pressuposto de que eles são bons. Como o jovem rico, se esforçam para cumprir a lei, se esforçam para ser cada vez melhores, porque assim Deus me abençoará mais. Eu não tenho dúvida disso não, irmãos, que eu estou falando. Isso não é pré-julgamento, não é porque eu sei. Eu não converso com as pessoas. Eu sei. Assim Deus me abençoará mais. Se eu for bom, Deus vai me abençoar mais. Esse é o pressuposto. A graça, na verdade, não é graça. A graça, ela me é concedida por causa das minhas obras, por causa da minha justiça própria. Essa é uma das bases do arminianismo. E este salmo primeiro aqui, ao mostrar a sorte do justo e do ímpio, não pode ser base para esse pressuposto. É preciso entender qual é a lição do salmo aqui. E não, se eu for bom, Deus vai me abençoar. Se eu for mal, Deus vai me castigar. Então não precisava Jesus. Isso aqui era para Israel. Não há dúvida, queridos, que todo o texto bíblico trata do fato, da realidade de que a humanidade é dividida em dois tipos de pessoas, em duas classes de pessoas: os piedosos e os ímpios, os condenados e os salvos. Não há dúvida disso. O próprio Senhor Jesus deixa isso cristalinamente explicado quando ele fala sobre aqueles que entram pela porta estreita, pelo caminho estreito, e aqueles que entram pela porta larga e o caminho largo. Quando fala sobre aqueles que ouvem as suas palavras e as põem em prática, os sábios. Quando ele também fala, por outro lado, dos insensatos, que também ouvem as suas palavras, mas não as praticam. Jesus deixa muito claro que há esse tipo de gente. Quando fala no joio e no trigo, ele sempre mostrou isso. Acerca dessa verdade não há a menor dúvida. E o Salmo está tratando disso aqui também. Por isso o saltério inicia com esse Salmo, exortando, encorajando quem? O homem piedoso. Ele não está mandando recado aqui para o homem ímpio, não, é para o homem piedoso. Isso é para o homem piedoso, para que ele tenha sabedoria em observar a lei de Deus. Versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora é interessante lembrar aqui que ele inicia mostrando que a bem-aventurança está ligada a não agir como os ímpios. E essa leitura, a forma como é escrita, a linguagem com que foi escrita, a poesia de Israel,
nos induz ou pode nos induzir a pensar que a bem-aventurança é uma retribuição pelas nossas atitudes. Está escrito aqui, ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por isso eu vou ser abençoado. É o que leva a entender aqui a forma como está escrito. Mas não é isso. Não é isso. As nossas bênçãos que Deus nos dá não são uma retribuição pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Embora possa acontecer, e certamente acontece isso, mas não é essa a base. Porque eu não ando com os ímpios, porque eu não me assento na roda dos pecadores, aliás, porque eu não me detenho no caminho dos pecadores, porque eu não me assento na roda dos escarnecedores, então eu sou abençoado. Ou seja, a bênção é um pagamento, não é uma graça, é um pagamento. Não é essa a ideia do salmista, irmãos. Embora a forma como está escrito aqui nos induza a pensar isso, mas não é isso. Precisamos ter em mente, repito, que o saltério e o salmo todo foi escrito para o homem piedoso, ou seja, para encorajar aquele que já faz a vontade de Deus. Podemos observar que a ação do homem piedoso no verso 2 vem antes. Antes, ele começa dizendo isso, ó, antes daquelas ações que devem ser evitadas no verso 1. Ou seja, o homem piedoso já medita na lei do Senhor de dia e de noite, e é por isso que ele não pratica aquelas ações do verso 1. Então, embora o Salmo nos induza a pensar que é por causa das minhas ações que eu sou abençoado, não é isso que está escrito aqui não. A gente tem que entender a forma como foi escrita. Observe que o 2 está antes do 1. Antes, ou seja, ao invés de andar no caminho dos ímpios, no conselho dos ímpios, ao invés de se deter no caminho dos pecadores, ao invés de se assentar na roda dos escarnecedores, ele não faz isso não. E por que ele não faz isso? Porque ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele tem prazer na lei do Senhor. Então essas coisas do verso 1 não existem para o piedoso. Ele está apenas citando aqui para exortar, para encorajar os piedosos a continuar vivendo desse jeito. Perceberam, queridos? É o prazer na meditação da lei de Deus que leva o impiedoso a ser bem-aventurado e evitar aquelas ações do homem ímpio. Não é porque ele evita as ações do homem ímpio que ele é abençoado. Não. Ele é abençoado porque ele é um salvo e ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, e por isso ele não pratica as ações dos ímpios. Lembra do Salmo 119, versículo 11? Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É isso. Meditar na lei do Senhor e guardar a lei do Senhor no coração são a mesma coisa. Isso significa que nós devemos passar todas as coisas pelo crivo da palavra. Isso significa que nós devemos considerar todas as coisas de dia e de noite, quer comamos, quer bebamos, Paulo diz isso. Todas as coisas nós devemos passar à luz da palavra de Deus. Isso não quer dizer que eu devo andar com a Bíblia debaixo do braço, como alguns irmãos fazem, achando que com isso ele está meditando de dia e de noite na palavra do Senhor. Ficar azucrinando a vida dos outros o tempo todo com Bíblia na mão. Não é isso não. Não é isso não. O salmista aqui tinha sua vida social, sua vida profissional, como outro qualquer. Ele não era um pastor como os pastores no molde da gente, não. Ele era um homem, se for Davi que escreveu, não diz aqui se foi, mas se foi ele, vocês sabem que ele era um rei. Então ele tinha suas atribuições de rei. O que isso quer dizer é que a palavra de Deus é a minha bússola. A palavra de Deus é que norteia todas as minhas ações. É isso que quer dizer aqui. Ela é quem orienta toda a minha vida. É isso que quer dizer aqui. E é por isso que eu não ando no conselho dos ímpios, não ando segundo o conselho dos ímpios, não me assento na roda dos escarnecedores, não me detenho em caminho de pecadores. É por isso.
Aí vamos ao versículo 3. O salmista diz que o piedoso será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então, repare, irmãos, o piedoso, ele será nutrido pela palavra. A semelhança de uma árvore aqui, ele é nutrido pela água, que não deve faltar, ainda mais naquela região seca lá, não deve faltar, ela recebe todos os nutrientes necessários, aqui ela deu fruto na época própria. Embora nós já pregamos aqui sobre a figueira que não dava fruto, Jesus propôs essa parábola, a figueira que não dava fruto, e o dono mandou, arranca esse negócio aí. Já era para ela ter dado fruto, ela estava sendo cuidada, e não dava. Então, irmão, nós temos que prestar atenção a isso. Aqui não há nenhuma dúvida de que o salmista trata de uma promessa, e essa promessa para os israelitas era de propriedade material mesmo. Lembra, eu vou lhes dar uma terra que mana leite e mel. A terra com cacho de uva era do tamanho de um cacho de coco. Isso era real na vida deles. Aquilo ali, a Canaã de Israel, prefigurava a Canaã celestial, era só isso. E eles nunca entenderam isso. Mas era real, a prosperidade deles era real. O que é diferente de hoje da nossa prosperidade. Isso não é para nós, essas promessas aqui são para Israel, no sentido de prosperidade material. Isso era para Israel. Aí nós tiramos a aplicação espiritual. Muito embora essa prosperidade material, como eu estou dizendo aqui, como nós já vimos, é uma regra aqui que tem muitas exceções na Bíblia. Muitas exceções na Bíblia. E são abundantemente descritas em todo o texto bíblico, na história de Israel. Portanto, o salvo jamais deverá imaginar, muito menos esperar bênçãos materiais, porque observa a lei. Se fizer isso é um tolo, nunca entendeu a palavra de Deus, como Israel também não. Trazendo a mensagem do Salmo para o Evangelho, para o nosso tempo, para o tempo de Jesus, o homem piedoso, que é o homem bem-aventurado, é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite, com a finalidade de ser uma testemunha fiel do Evangelho do nosso Senhor Jesus. É para isso que nós fomos escolhidos pelo Senhor Jesus, independentemente de circunstâncias, como aconteceu com os seus apóstolos, especialmente Paulo, que é quem mais a Bíblia trata. Como Paulo, um homem piedoso, aquele que medita na palavra de Deus, de dia e de noite, levará uma vida de santidade e dará fruto na escassez ou na fartura do pão, como nós cantamos aqui, dará fruto na liberdade ou na prisão, na saúde ou na doença. Esta é a bem-aventurança que o Salmo trata aqui para nós em nossos dias. Para Israel não, ele estava tratando de coisas materiais mesmo, também. Era de coisa espiritual, mas de coisa material mesmo para Israel. Mas para nós não. Para nós é coisa espiritual. A bem-aventurança, a felicidade do homem piedoso é testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo, é levar uma vida de santidade, independentemente se ele tem fartura ou escassez de pão, se ele está preso ou solto, se ele está doente ou sadio. Isso fica por conta de Deus. Nós fomos escolhidos para isso, irmãos. Lembram o que Jesus disse aos seus discípulos? João 15,16: não fostes vós que me escolhestes a mim, fui eu que vos escolhi a vós. Para quê? Para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Essa é a felicidade do homem piedoso. De forma contrária, para que o salmista mostre a situação dos dois lados,
ele nos mostra aqui também qual é a sorte do ímpio. Os ímpios não são assim. Embora os ímpios, especialmente os que não eram de Israel, como o salmista proclama em alguns salmos, viviam muito bem, obrigado, eram ricos. Irmão, quem é mais rico no mundo hoje? Crente ou quem não é crente? É quem não é crente. É entre os não cristãos que estão os poderosos e os ricos, não é entre os cristãos. Dificilmente você vai encontrar um crente verdadeiro, rico, riquíssimo. Muito dificilmente. Então, os versos 4 e 5, ele diz assim: os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Nós levamos isso aqui imediatamente para o juízo final, porque a nossa cabeça já está trabalhando isso por causa do Novo Testamento. Mas no caso deles não existia nem essa ideia ainda. Podia ter o salmista, mas o povo não. Não existia ideia de inferno ainda nessa época. Nem o termo inferno não existia ainda. Isso veio aparecer no período intertestamentário, especialmente na carta de Enoque. Então, irmãos, o que o salmista está falando para esses camaradas aqui? Que os ímpios não são comparados a uma árvore frutífera. O que nos mostra claramente que a bem-aventurança não se refere a bens materiais, porque os ímpios, o próprio salmista, diz que viviam muito bem, obrigado, de riqueza e de saúde. Ele diz aqui em outros salmos. Então vejam que a coisa aqui não está tratando necessariamente de bens materiais. A história da humanidade, repito, nos mostra que nessa área de bens materiais, os ímpios levam grande vantagem sobre nós, são sempre mais prósperos. Ora, isso é perfeitamente natural. Em um mundo corrupto, corrompido pelo pecado, o homem piedoso sempre terá mais dificuldade em amealhar bens, porque ele não vai fazer falcatruas. Ele tem um espírito que não permite. Então ele não vai deixar ele não vai sonegar impostos, ele não vai explorar seus empregados, ele não vai fazer negócios escusos. E esses são os meios de ganhar dinheiro no mundo corrupto. Dificilmente um crente fica rico. Pode ficar? Pode. A Bíblia toda tem meia dúzia de ricos também, especialmente os reis, fora os reis, os patriarcas. Mas fora isso, quase você não encontra povo de Deus rico, não. O povo de Deus era povão que vivia em necessidade, especialmente na época da igreja. Esses é que eram pobres mesmo. Então, irmãos, a história da humanidade nos mostra isso. Exatamente por meditar na lei de Deus de dia e de noite, é que o piedoso não se assenta, não anda segundo os conselhos dos ímpios. Ele não vai enriquecer de forma desonesta. Ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não vai bolar negócios com pecadores para ganhar dinheiro. Não se detém, não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu já citei para vocês aqui uma vez, que eu tive a oportunidade, eu estava precisando trabalhar, abrir um negócio, e tive a oportunidade, fui convidado por um amigo para me associar a ele. Eu tinha capital e administrador. Ele tinha um negócio já funcionando e era um vendedor, era um, como é que se diz? Comercial. Então ele mesmo me propôs: Juarez, o negócio aqui cresceu demais e eu não tenho mais como, eu não sou administrador. E estou precisando de capital de giro. Então pronto, é mão na roda. Você entra com capital e é o administrador. E eu continuo vendendo, vai dar certo o nosso negócio. Está certo, vamos tratar disso. Antes eu quero ver a contabilidade da empresa, eu quero ver os balanços. E eu percebi que ele me enrolou para me mostrar esse balanço, me levou no contador, mas conversa para cá, conversa para lá, não me mostrou nada. E eu vendo que ele estava me enrolando. E no dia seguinte nós já teríamos que ir para o cartório, fazer a alteração contratual.
Cartório não, para o escritório, fazer alteração contratual e registrar em cartório, na junta comercial, tudo. E eu amanheci pela manhã, Margarete lembra bem disso, Salmo 26. Salmo 26. Interessante isso. E fui tomar banho, escovar dente e tudo, e de vez em quando Salmo 26 na cabeça. Salmo 26. Na hora que eu ia saindo, já estava pronto para ir me encontrar com o meu amigo, para irmos ao escritório, fazer uma alteração contratual com o contador, levar para a junta, tudo. Salmo 26. Margarete, me dá a Bíblia aqui, Margarete, que eu não vi, eu estou desde de manhã com isso, me dá a Bíblia aqui. Quando eu fui ler o Salmo 26, o versículo 4, que está tratando desse mesmo assunto aqui do primeiro, diz assim: Senhor, eu tenho andado com integridade, eu não me tenho assentado com homens falsos, e com dissimuladores não me associo. Eu disse, pronto, fecha a Bíblia, liga para o meu amigo lá, eu digo, não vou mais. Foi, rapaz, eu digo, você sabe que eu sou crente, não sabe? Sei. Pois é, eu não posso fazer sociedade com você, porque eu já sei que o seu negócio não está legal. Você me enrolou, ontem não me mostrou balanço nenhum, e nós vamos agora já fazer uma alteração contratual e eu não vou. Mas rapaz, eu digo, não, depois a gente conversa. Muito tempo depois, ele faliu, porque foi apanhado pela Polícia Federal, uma série de coisas. Era negócio de computadores, vocês sabem que isso é um dos... Quem trabalha com computador sabe que é um dos ramos mais prostituídos que tem. E ele fazia contrabando de Miami, não sei de onde, quer dizer, eu ia estar metido nisso. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Em um mundo corrompido, o crente não tem muita possibilidade de enriquecer nos negócios, não. Ele pode até ter possibilidade de enriquecer com um prestador de serviço, um médico, um advogado, alguém que ele presta o serviço dele, aí ele até pode, mas em negócios, em comércio, em indústria, não sei o quê, é muito complicado. Ele, como pessoa física, prestador de serviço, pode ser, o serviço dele é bom, ele é bem remunerado, pode até ser, mas fora disso é muito complicado. Então, irmãos, preste atenção. Ainda que materialmente falando, os ímpios sejam mais prósperos do que os homens piedosos, eles não podem jamais ser comparados a uma árvore frutífera, como o salmista, num texto sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu. Eles não podem, ainda que sejam ricos. Aqui nós podemos lembrar do fruto do Espírito, de Gálatas 5, 22 e 23, de Paulo. Como um ímpio vai dar esse fruto? Não pode. Ele não tem o Espírito de Deus. É por isso que o salmista está dizendo aqui, o ímpio jamais será comparado a uma árvore frutífera. Como disse Jesus, não há árvore má que dê bom fruto. Lucas 6, 43. Não pode. O ímpio não tem o Espírito de Deus, por mais que ele seja rico, feliz nesse mundo, e é perfeitamente possível isso, ele jamais será comparado a uma árvore frutífera, esta que o salmista está dizendo aqui. Aquela que Jesus disse, eu chamei vocês para que vocês deem frutos, e o vosso fruto permaneça. O versículo 5, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Como eu disse, normalmente nós levamos isso para o juízo final imediatamente. Não é disso aqui que o salmista está tratando, não. Quando ele fala que não prevalecerão no juízo, nem na congregação dos justos, ele está tratando de Israel. Esse juízo que ele está falando era o juízo de Deus na congregação dos justos, que é Israel também, e o juízo que a própria lei de Moisés, a própria lei já previa, o juízo e a justiça em muitos casos. Deus fez juízo muitas vezes no seu povo rebelde lá. Deus mesmo matou muitos ímpios, como por exemplo Coré, Datã e Abirão e suas famílias, porque se insurgiram contra Moisés. Deus abriu a terra e eles se afundaram com família, com tudo. Certamente é sobre isso aqui, primeiramente, que o salmista está falando. O povo sabia o que era que ele estava falando. Os perversos não prevalecerão.
Na congregação do justo, nem prevalecerão, nem continuarão. Os perversos não prevalecerão no juízo, nem na congregação do justo, nem os pecadores na congregação do justo. Com certeza era sobre isso que ele estava falando para Israel. Embora, como a palavra de Deus é transcendental, e isso é uma profecia, se aplica a nós, e nós entendemos depois do evento de Jesus. Mas antes não. Na lei de Moisés, a história de Datã, Coré, Datã e Abirão está em Números, capítulo 16, quem quiser depois dar uma olhada. Na lei de Moisés há inúmeros mandamentos para excluir os perversos do meio do povo. Quem são esses perversos em Israel? Aqueles que não cumpriam determinados mandamentos da lei de Moisés. Na lei de Moisés existe que o fato se configura como verdadeiro com 2 ou 3 testemunhas. Então esse que tivesse 2 ou 3 testemunhas contra ele, jamais prevaleceria no juízo dos justos, na congregação dos santos. É sobre isso aqui que o salmista está falando. Ele não está falando aqui em vida eterna. Ele tinha essa revelação, mas o povo não era, para o povo não era isso que ele estava falando, não. Eles nem tinham noção disso, na verdade, o povo. Nós, porém, temos, irmãos, essa noção. Nós temos essa noção. Como Hebreus diz, aqueles homens lá que creram na promessa de Deus, e ele cita os heróis, alguns heróis da fé. Por que ele não cita o povo todo? É porque só alguns ali tinham essa revelação, na verdade. A função deles era conduzir o povo. Povo é povo, sempre será. Ovelhas são ovelhas que precisam ser conduzidas por um pastor. Por que Jesus deixou o pastor para conduzir a ovelha? Porque precisa. Em Israel, quando não havia juiz, cada um fazia como achava melhor, como lhe parecia mais certo, está escrito lá. E era uma verdadeira anarquia em Israel naquela época. E Deus instituiu o juiz, e o juiz botava tudo em ordem. E está lá a palavra dizendo, quando morria o juiz, o povo voltava a uma situação pior do que aqui estava. Está escrito isso, mais de uma vez no livro de Juízes. Então o que o salmista está falando aqui é para o povo de Israel. Ele não estava falando para o mundo, não. Isso aqui era para o povo de Deus. Isso era para encorajar o piedoso. Olha, presta atenção. Presta atenção. O piedoso não anda assim, porque ele tem prazer na lei do Senhor, ele já medita na lei do Senhor. Agora, o ímpio, a sorte dele é essa. É esse o objetivo do Salmo. Trazendo a lição do Salmo para o Evangelho, para a nossa vida, para os nossos dias. Sabemos que o Salmo também é profético e nos atinge. Sabemos perfeitamente disso. E ainda que não excluamos o juízo de Deus que pode cair a qualquer hora sobre qualquer um ímpio, nós sabemos que isso pode acontecer. No versículo 6, o salmista conclui afirmando que o caminho do ímpio os levará ao perecimento. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que a gente não lembra, irmãos, é que esta é a condição de todo ser humano que permanece com a natureza de Adão. O tal versículo que gostamos tanto, a síntese do Evangelho, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As pessoas esquecem ou não conseguem captar o que é que o homem está dizendo lá. Deu o seu Filho unigênito ao mundo, não pereça. Ou seja, o mundo todo está na situação de perecimento. O caminho do perverso perecerá. Somente aqueles que recebem a Cristo saem dessa condição de perecimento, que já é original em Adão, e ganham a vida eterna.
É isso que o salmista está lembrando este povo aqui. Prestem atenção. Para nós, no caso. Ao povo ele estava dizendo que o ímpio ia perecer, e perece mesmo, lá naquela situação. Deus mandava matar até. Mas aquele povo não estava entendendo, nunca entendeu ninguém lá, que ele estava falando aqui de céu ou de inferno, até porque não existiam esses conceitos ainda. A condição de todo aquele que permanece na natureza de Adão é a de perecimento. Somente os que recebem a Cristo saem da condição de perecimento, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem são esses? Aqueles a quem Deus mesmo deu o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1:12. Israel não percebeu que a lei do Senhor, na qual o homem bem-aventurado medita de dia e de noite, fazia parte do pacto eterno de Deus, a fim de conduzir o seu povo eleito ao Messias. Na plenitude do tempo o Messias veio e o povo não o recebeu. O Messias consumou a obra da salvação dos eleitos de Deus. E agora, vendo o salmo do salmista escrito para aquela época, mas é transcendente, ele tem uma visão profética, escatológica, então nós podemos aplicá-la a nós. Esse mesmo homem bem-aventurado, chamado por Deus para que vá e dê fruto, para que seja comparado a uma árvore próspera, que dá muito fruto, ele viverá naturalmente, meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Obviamente, quando eu falo em lei do Senhor, eu não estou falando em lei sacerdotal, na lei civil de Israel. Os princípios delas, sim, mas as leis em seus decretos e artigos, não. Isso era para Israel naquele tempo, como eu estou dizendo. Mas ele continuará meditando na lei do Senhor de dia e de noite, porque ele sabe o quanto precisa dessa lei, o quanto ele precisa dos estatutos do Senhor, o quanto ele precisa que isso esteja no seu coração. Guardo no coração a lei de Deus, guardo no coração a tua palavra. O Salmo 119 tem 176 versículos falando disso. Todos os 176 falam da maravilha da palavra do Senhor que deve estar em mim. O salmista fala isso em todos os 176 versículos. Então, irmãos, por quê? Porque eu preciso estreitar a minha intimidade com Deus, e isso só é possível via palavra e oração, porque se eu entendo a palavra, eu também sei que eu preciso orar. Agora, orar sem a palavra não serve para nada. Oração sem doutrina não serve para nada, é igualzinho a Ave Maria cheia de graça. Vãs repetições, não usei de vãs repetições. O homem bem-aventurado sabe que ele precisa ser uma testemunha fiel do Evangelho da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, que o atingiu, que o redimiu, que o resgatou desse mundo de trevas. Ele agora não é mais uma árvore infrutífera, ele agora é uma árvore próspera. Tudo que ele fizer prosperará, e aqui não tem nada a ver com coisas materiais. Pode até envolver bens materiais, mas não é disso que o salmista está falando, e nem é disso que se aplica para nós também. Embora as pessoas leiam isso aqui e levam imediatamente para o lado material, igual o Salmo 23. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará o quê? Casa, comida, bom emprego, mulher bonita, não sei o quê, não sei o quê. É isso que as pessoas associam imediatamente. O Senhor é meu pastor e não sinto falta. É assim o original, eu não sinto falta de nada. Eu não sinto falta de quê? De paz. Eu não sinto falta de sossego. Eu não sinto falta de intimidade com Deus. Eu não sinto falta de amor pelo meu próximo. Eu não sinto falta de paciência para com a pessoa chata. É isso, eu não sinto falta de nada. O Senhor me supre todas as coisas que eu preciso. É esse o sentido de o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E não carro, casa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Como Jesus disse aos discípulos, os ímpios, os gentios, é que se preocupam com estas coisas. Irmãos queridos, somente o homem bem-aventurado, cujo caminho Deus conhece,
pois o Senhor 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Esses justos aqui, vocês sabem que a Bíblia fala que não há um justo, não há nenhum sequer. Esse justo aqui é aquele a quem Deus justificou. No caso do salmista aqui, era o povo de Israel, eleito de Deus. Mas os perversos do meio de Israel mesmo não prevaleciam, eles eram excluídos. Para Israel é isso que ele está falando, mas para nós sabemos que o justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo. Então o Salmo tem uma lição para o povo da época, claramente dada para eles na época, mas por ser palavra de Deus e profética, ela tem a visão escatológica, e nós podemos aplicá-la para nós, não do jeito que foi aplicada para eles. A palavra de Deus, a revelação de Deus, ela é progressiva. Deus não fala com a gente hoje do jeito que falou com Abraão, todo mundo sabe disso. Portanto, irmãos, esse homem bem-aventurado, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, não é por isso que ele é abençoado, não. Ele já não faz nada disso, porque antes de sequer cogitar esse tipo de atitudes, o seu prazer já é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então tudo que ele fizer prosperará. Não necessariamente coisas materiais, pode ser também, mas não necessariamente, e não há promessa para nós em coisas materiais. Para Israel tinha prosperidade material, para nós não tem não. No Novo Testamento, porque o entendimento do povo daquela época era um, o nosso hoje é outro. Nós temos o Evangelho, nós temos o esclarecimento de Jesus. Ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, uma interpretação dada pelo próprio legislador. Portanto, irmãos, que cada um, meditando nesses salmos, como nós vimos aqui, a função de um pastor é explicar, é esclarecer, para que cresçamos. Então que cada um lembre que a meditação na palavra de Deus não é para que eu me sinta bem. Isso não é livro de autoajuda, não. É para que eu aumente a intimidade com Deus, no sentido de que eu preciso guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra Ele. Quanto mais eu conheço a palavra do Senhor, quanto mais eu medito na palavra do Senhor de dia e de noite, menos eu vou me sentir tentado, ou a tentação que vier, menos efeito fará sobre mim, porque eu tenho a palavra que vem no meu pensamento, está escrito. Esse meditar que o salmista diz aqui, não é eu pegar a Bíblia lá em casa e ficar, deixa eu meditar nesse salmo aqui, não é isso não. O meditar que o salmista está dizendo aqui é me lembrar o tempo todo da Bíblia. Tudo que eu vou fazer eu me lembro, peraí, eu não posso fazer isso, a palavra de Deus diz assim. É esse o meditar que ele está de dia e de noite. Obviamente que os camaradas não estavam com a Bíblia debaixo do braço de dia e de noite. Tem crente hoje que pensa que é isso. Não, esse meditar de dia e de noite, eu trago a palavra o tempo todo na minha cabeça. É isso, e esse é o bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz, mais do que feliz. Então este será bem-aventurado, em tudo que fizer, prosperará, porque ele está fazendo tudo para a glória de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Vai dar certo, ainda que dê errado, socialmente falando, ou comercialmente falando, ou sei lá o que, prosperidade material, ainda que dê errado. Lembrem de Jesus, qual foi a prosperidade de Jesus aqui na terra? Nenhuma. Lembrem dos apóstolos, qual foi a prosperidade deles aqui na terra? Nenhuma. Prosperidade material. As pessoas se pegam em Davi. Davi era rei, que é o quê? Salomão era rei, e o rei é rico, por quê? Porque todos os súditos lhe pagam impostos. Irmãos, que Deus nos conceda graça, muita graça, para entender a sua palavra, a fim de que a cada dia, cada um de nós aqui seja visto por Deus como aquele homem bem-aventurado,
aquele que medita na sua palavra, que entende a sua palavra e que a põe em prática no seu dia a dia. Esse é o conceito de igreja. Reunião dos irmãos que são ensinados por um pastor, a palavra de Deus, a fim de que botem essa palavra de Deus em prática no seu dia a dia. Não é aqui dentro não, aqui dentro é só para ensinar. Esse é o conceito de igreja. O conceito original de igreja é isso: reunião de irmãos, a fim de ouvir o ensinamento da palavra de Deus por um pastor, na época era por um apóstolo, depois do apóstolo os profetas que eles mesmos formaram, Tito, Timóteo e outros lá, Tíquico, todos os outros deles, usando de Paulo, ele cita bem uns 40. É esse o conceito original de igreja. Depois virou clube sócio-religioso, mas o conceito original de igreja é isso. Simplesmente reunião de irmãos que são ensinados por um pastor sobre como devem viver de acordo com a palavra, que nem o salmista fez aqui, a mesma coisinha, como devem viver de acordo com a palavra de Deus. E essa vida é sua, individual, no seu dia a dia, no seu emprego, no seu trabalho. E quando a gente conhece a palavra de Deus, aí mesmo sendo individual, nós sabemos que somos um corpo. Então eu vou me preocupar com meu irmão, eu vou orar pelo meu irmão, eu vou saber como ele está, eu vou saber se ele precisa de ajuda, eu vou chegar junto. É só isso. Então que Deus conceda graça para que cada um aqui seja achado por Ele como um homem bem-aventurado. Essa avaliação, como Paulo diz, não deve ser nossa, pelos nossos valores. Não, eu sou um homem bem-aventurado, Deus me abençoa. Essa avaliação é para ser de Deus. Como Paulo disse, nem eu mesmo me julgo. Não me interessa o julgamento de vocês, Paulo diz. Não me interessa o julgamento de vocês. Nem eu mesmo me julgo. O julgamento que me interessa é o julgamento de Deus. E Paulo era um homem feliz. Na alegria, na tristeza, na escassez, na fartura de pão, na liberdade, na prisão, em cadeias, em torturas, em varadas, em naufrágios, em perseguição de falsos irmãos, como ele mesmo diz. Como é que esse homem era feliz? Não há possibilidade, imaginando de uma forma social, secular. A felicidade dele estava vinculada à esperança de vida eterna. É por isso que ele frutificou. Em todas essas agruras, ele continuou frutificando, plantado como árvore ao pé, à margem de um rio. É assim que nós devemos ser, queridos. Que Deus nos abençoe. Amém. Há um outro hino aqui que a gente... Cadê Gildo? Gildo não, Bruno. Há um outro hino aqui que também nós vamos cantar pela primeira vez. Cadê Cláudio? Dependência, irmãos. Nós precisamos viver na dependência de Deus. Foi a ideia de independência que levou à desgraça da raça humana. Adão queria saber coisas que não foi dito para ele, que era para ele saber. Eu quero ser independente. O que é que eu não sei? Eu preciso saber. Não confiou no que Deus disse. Fique com isso. Isso eu lhe dou e é só até aqui que você vai. Ele quis ir além. Então, olha só, a dependência, eu careço de Jesus, eu careço de ti, meu Salvador. Somente a tua voz tem para mim valor. Isso é verdade? Na vida de cada um? Cantar é fácil. Careço de Jesus unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. Isso é verdade? Cantar é fácil. Difícil é viver essa verdade. Careço de Jesus nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã. Sou pobre sem Jesus. Isso é verdade? Na verdade, onde é que você está buscando segurança, riqueza? Em coisas materiais. A minha riqueza é Jesus ou coisas desse mundo? Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. Isso é verdade? Então a gente precisa, irmãos, cantar com verdade. Precisa viver na dependência do Senhor.
Eu passei muitos dias, eu disse para vocês aqui, lutando contra essa ideia de depender do Senhor ou não. Depois eu explico melhor para você essa história toda. Qual foi o tom? Sol, né? Olha só, irmãos, é a primeira vez que nós vamos cantar aqui. Hein? É. Careço de Jesus, careço de Jesus, de ti, meu Salvador. Somente a tua voz vem para me valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção. Aspiro a ti, careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não tem valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção. Aspiro a ti, careço de Jesus, nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção. Aspiro a ti, careço de Jesus, viver desejo aqui, pecado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção. Aspiro a ti. Amém. Oh, meu irmão, se Deus nos concedesse graça de transformar isso em verdade absoluta nas nossas vidas, aí sim nós seríamos bem-aventurados, que não tínhamos do que reclamar, mesmo nas agruras da vida. Irmãos, estamos terminando o nosso culto e nós temos hoje uma visitante, aliás, uma não, um monte, Geisa. Então, Geizinha, minha filha, está ali com bucho pelas goelas ainda, vai fazer 8 meses ainda, e é a mãe de Rafael, certo? Veio aqui passar uma semana com a gente, e eu já vou começar a ensinar Rafael, desde dentro da barriga, a dizer: vovô é coração de leão. Vocês vão ouvir quando ele estiver falando aqui, que chega aqui eu vou perguntar: Rafael, o vovô é o quê? Ele vai dizer coração de leão. Eu vou ensinar Rafael a dizer isso. Vocês vão ver só. Muito bem, então, lembrando aos irmãos, o irmão Rick se operou anteontem Iremar, porque eu estava olhando para o Rick. O Rick já operou há mais tempo disso, eu estava lá com ele. Então, o irmão Iremar operou vesícula. Foi uma espécie de tortura que fizeram com o pobre, chegou lá às 7 da manhã, foi operado 10 da noite. 5h30 ele subiu, mas ele desceu 10h30, então sinal que a cirurgia foi 10. Uma cirurgia dessa não demora mais de 30, 40 minutos, não.
Então ele subiu porque ele já estava indócil, querendo ir embora, e não, leva ele para a sala do centro cirúrgico. E lá ele ficou esperando o médico do mesmo jeito até 10 da noite. Então, irmãos, é assim mesmo, né? Os tais planos de saúde hoje são o que o INSS era antigamente, é a mesma coisa. E assim as coisas vão piorando, embora a promessa é que vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. A Bíblia diz que não. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu prefiro ficar com a Bíblia. A ciência fica dizendo, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Os políticos, vai melhorar, vai melhorar. Mas a Bíblia diz que vai piorar. Final dos tempos, Jesus. Final dos tempos, o amor de muitos se esfriará. Então, o médico está pouco se lixando. Muito bem, irmãos. Então, leiam o boletim, as mensagens. Nós agora estamos com a revista de Escola Bíblica Dominical. E ali tem um texto para ser lido todos os dias no culto doméstico. Não é? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tem lá para vocês lerem. O de domingo, que é o da escola, e depois o segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo da outra segunda. Leiam aquilo, façam o culto doméstico em casa, irmãos. Olha o homem bem-aventurado. É aquele que medita na lei do Senhor, em especial com os seus filhos. Prestem atenção. Vamos ficar de pé? Tem algum aviso? Não, né? Vamos ficar de pé para encerrarmos o nosso culto com a oração, presbítero Daniel, e depois a bênção apostólica, e cantaremos o tríplice amém, para que nós possamos ir tomar o cafezinho. Na nossa vida, no nosso coração, principalmente o desejo de ser agradecido e testemunhar a tua verdade. Agradecemos por cada irmão que esteve presente aqui. Agradecemos pela tua palavra, mais uma vez. Viva de tudo, amados, que nos leva a nos levar para os nossos lares, nos abençoa, dirige a nossa vida, perdoa os nossos pecados, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o nosso querido e eterno Salvador, o amor de Deus, o nosso eterno Pai que em Cristo nos salvou, a comunhão do Santo Espírito que em nós habita e nos conduz em santidade de vida até o dia do encontro com o nosso Senhor e Salvador, seja com todos vós, Igreja de Deus aqui reunida, hoje e sempre. Ah